Bom, meus alunos de hidráulica, a gente vai fazer então uma videoaula resolvendo um exercício sobre associação de bombas como treinamento para a nossa segunda prova, né? E o exercício é o seguinte, eu botei um texto aqui: o abastecimento da cidade ocidental, que é uma cidade aqui pertinho de Brasília, é feito pela Saneago, né, a companhia de saneamento de Goiás, e ele é feito da seguinte forma: eles captam água bruta de um ribeirão que chama Ribeirão Saia Velha, que fica entre Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. E de lá eles bombeiam a água até uma estação de tratamento de água com uma vazão de 115 litros por segundo, né? Então ele pede para usar o catálogo da fabricante de bombas, a KSB, e fazer uma associação de duas bombas em paralelo que atendem esse projeto, né? E podemos acrescentar aqui, determine o ponto de funcionamento, a eficiência e o NPSH requerido no ponto de funcionamento. Então vamos dar uma olhada como é que é esse sistema. A gente tem um inventório de informações que é o Atlas de Abastecimento Urbano de Água. Fica disponível nesse site, atlas.ana.gov.br, né? A gente viu algumas vezes em aula. Ele tem um croquis dos sistemas de abastecimento de todo o país. Então vamos lá em Goiás, vamos procurar por Cidade Ocidental. E aí ele tem um croquis do sistema existente aqui. Então vamos dar uma olhada. Como que é esse sistema? Ele capta então do Ribeirão Saia Velha, que tem uma certa vazão, né? E aí ele tem uma AB, uma adutora de água bruta, conectada a uma estação elevatória de água bruta, né? Que capta uma vazão de 115 litros por segundo até uma estação de tratamento ETA, situada num ponto mais alto aqui, né? Ele informa que o diâmetro dessa adutora é de 400 milímetros, feito em ferro fundido, né? Tem algumas outras informações, a gente vai dar uma olhada no Google Earth como é que isso funciona. Então aqui está Brasília, aqui é a divisa entre o DF e Goiás, né? E logo aqui, passando a divisa, quem vai pela BR-040 vai chegar do lado direito, passa pelo Valparaíso, e mais adiante tem o acesso para a cidade ocidental, né? Então aqui é o Ribeirão Saia Velha, essa baixada, onde a Saneago capta a água, né? A gente pode ver aqui. E aí, essa água é elevada lá do Ribeirão até um ponto bem alto, onde a gente tem a estação de tratamento de esgoto. Vocês veem aqui os tanques de decantação e um reservatório aqui do lado, né? E aqui é um ponto bem alto. A partir desse ponto, toda a cidade passa a ser atendida praticamente por gravidade, sem necessidade de bombeamentos adicionais, né? Então vamos, primeira coisa, medir qual é a distância entre a bomba e o ponto final. Então, a gente tem daqui até aqui, a gente tem cerca de 3.600 metros, né? 3.650, vamos botar 3.700 metros, né? Então nós vamos abrir um Excel aqui e vamos começar a colocar nossos dados. Então, exercício, Cidade Ocidental. Então nós temos um L, um comprimento de 3.700 metros. Ok? Que mais? Vamos pegar as cotas
do ponto inferior e do ponto superior, né? Então a gente tem aqui, junto à captação, uma altitude aí de 1010, 1011, vamos dizer que sejam 1010 metros acima do nível do mar. Então cota inferior vai ser 1010 metros. E a cota superior é a cota lá da estação de tratamento. Lembrando que essa altimetria do Google Earth não é muito confiável, tá, gente? É só para a gente fazer um exercício mesmo. Um dia, em situação de projeto, vocês deveriam fazer um levantamento topográfico mais consistente, né? Aqui na estação de tratamento a gente está na cota 1070 aproximadamente. Então a cota superior 1070 metros, né? Então eu tenho um desnível geométrico, HG, a diferença de nível que eu tenho que vencer é de 1070 menos 1010, ok? Então desnível geométrico de 60 metros. O que mais ele me diz? Ele me diz que o diâmetro é de 400 milímetros, ou seja, seria de 1000 metros, né? Sendo que eu uso o ponto como separador decimal e não a vírgula, tá, gente? Não estranhe isso aqui, tá? Então aqui é 0,4 metros, ok? A gente tem uma vazão de 115 litros por segundo, que em metros cúbicos por segundo também divide por 1000, né? Então 0,115 metros cúbicos por segundo. E ele me diz que o conduto é de ferro fundido. Então tipicamente, se a gente olhar nas tabelas do Hazen-Williams, a gente vai ter um C de Hazen-Williams de 130 aproximadamente. Com isso eu já posso calcular a minha perda de carga, né? Então vou ter ΔH o ΔH vai ser de... Aí vocês lembram da equação de Hazen-Williams, é 10,65 vezes o comprimento, vezes a vazão na 1,85, dividido por C na 1,85, dividido pelo diâmetro na 4,87, ok? Então, eu vou ter 10,65 vezes o comprimento, vezes a vazão em metros cúbicos por segundo elevado na 1,85, dividido pelo C elevado na 1,85, isso dividido pelo diâmetro elevado na 4,87, ok? Então vou ter uma perda de carga de 7,7 MCA ao longo desse conduto, ok? Então eu tenho um desnível manométrico total, que é o que? É a altura que a bomba tem que vencer, né? Que é a altura, é o desnível geométrico, mais as perdas de carga ao longo do conduto, né? Então eu tenho uma altura manométrica de 67,7 metros para vencer pelo meu sistema. E aí ele está me dizendo que ele pretende fazer uma associação de duas bombas em paralelo, né? Então, quando as bombas são em paralelo, cada bomba vai levar metade da vazão, né? Então, dessa vazão de 115, cada bomba vai levar aproximadamente 57, 58 litros por segundo, né? Então, vamos pegar o nosso catálogo e vamos procurar um pouquinho, né? Vamos olhar aqui o mosaico inicial para fazer uma pré-seleção, né? Vamos pegar esse daqui. Então a gente tem uma altura manométrica de 67, né? E uma vazão de uns 55, 60 litros por segundo, né? Tem que ser um pouco mais do que a metade. Então vamos testar, por exemplo, essa bomba aqui, a 80-200, ok? Rodando a 3.500 RPM. Então vamos lá. Vamos procurar 80-200.
Tá aqui o gráfico dela, né? 80-200 a 3.500 RPM, né? E aí vamos trazer ela, vamos tirar uma foto e trazer ela lá para o nosso gráfico para facilitar a nossa vida, né? Vou diminuir aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui a vazão de 60 litros por segundo, mais ou menos. O rotor próximo aí da nossa altura manométrica, que é de 67, ele seria talvez o rotor de 199 milímetros, né? Então vamos traçar o gráfico dessa bomba, né? O gráfico de altura manométrica versus vazão. Então eu vou ter Q em litros por segundo e altura manométrica em metros. Então, para vazão de 0 no rotor de 199, ele me eleva aí uma altura de 79 metros de coluna d'água, ok? Vamos fazer de 20 em 20 litros por segundo, ok? Então, para uma vazão de 20 litros por segundo, ele me eleva uma altura de 78, né? Para uma vazão de 40, eu tenho aí aproximadamente 75 metros, né? Para uma vazão de 60, eu vou ter aproximadamente 67 metros de coluna d'água, né? E para uma vazão de 80, eu vou ter uma altura de 52 MCA, mais ou menos, né? Vamos pegar também as eficiências da bomba nesses pontos, né? Então a eficiência ela é representada por esse número, por essa letra grega, que é o H em fonte grega, né? É o rendimento. Bom, para o ponto zero a gente não tem exatamente uma eficiência. Vamos dizer que seja 30%. Então 0,3, ok? Com certeza é inferior a 40%. Para o ponto de 20, eu já vou ter uma eficiência aí em torno de 50%. Ok? Para o ponto de 40, eu vou ter uma eficiência em torno de 75%. Espera aí que meu Excel travou aqui. Para o ponto de 40, eu vou ter uma eficiência em torno de 75%. Né? Para o ponto de 60, eu vou ter uma eficiência já próxima do máximo dele, em torno de 81%. E para o ponto de 80, eu volto, ele começa a cair de novo, para em torno de 75%. Ok? Se eu fizer uma associação de duas bombas como essa, em paralelo, eu vou dobrar as abscissas, né? Vou dobrar os valores do eixo X. Então, uma associação em paralelo resultaria o seguinte: a nova vazão dessa, vamos botar aqui, vamos avaliar a possibilidade de duas bombas 80-200 em paralelo a 3.500 RPM. Eu vou botar mais uma linha só para a gente informar o rotor aqui. Rotor de 199. Então, esses dados aqui são para uma bomba. E agora eu vou fazer duas bombas. Ok? Eu vou copiar os cabeçalhos. Como é a associação em paralelo,
a altura manométrica e a eficiência vai continuar a mesma. O que vai dobrar, no caso, é a vazão, né? Então, para cada ponto da minha curva eu vou ter a vazão dobrada. Então, 2 vezes isso, 2 vezes isso, 2 vezes isso, 2 vezes isso e 2 vezes isso. Então, essa é a curva da minha associação dessas duas bombas, né? Bom, agora eu preciso achar a curva da tubulação, né? E traçar essa curva por cima da curva da minha associação, né? Para ver qual é o ponto de funcionamento, se o ponto onde essas duas curvas se interceptam, ele satisfaz a minha vazão de 115 litros por segundo, né? Então vamos traçar essa curva da tubulação, né? Vocês lembram que essa curva a gente faz usando a equação de Hazen-Williams para várias vazões, né? Então eu vou ter a vazão em litros por segundo. Qual é a altura manométrica em metros, ok? Para vazão de zero, a altura manométrica é quem? Mesmo que eu não tenha perda de carga nenhuma, eu ainda assim tenho que vencer o desnível manométrico, né? Então, para a altura de zero, eu tenho uma perda de carga, aliás, tenho uma altura manométrica para vencer de 60 metros de coluna d'água. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais lógico, a gente vai fazer assim, nós vamos calcular primeiro só a perda de carga, né? E aí, para cada valor, vamos calcular a altura manométrica total, né? Então, a perda de carga para zero vai ser zero, né? Para vazão de zero, a perda de carga vai ser zero. Então, a altura manométrica total vai ser a altura geométrica, que é 60. Podemos usar esse aqui, mais zero, né? Agora vamos fazer para vazão de 30 litros por segundo, né? Quanto vai ser a perda de carga nesse caso? Vai ser 10,65 vezes o comprimento, né? E vamos travar esse comprimento para ele pegar sempre a mesma referência, né? Isso agora vezes a vazão. Vamos travar também. Dividido por... Ah, não, no caso não é essa vazão, né? Vai ser essa vazão aqui. E essa está em litros por segundo. Para entrar em Hazen-Williams tem que ser metro cubo por segundo. Então, nós vamos dividir essa vazão por 1000 e vamos elevar na 1,85. E aí vamos dividir por C elevado na 1,85 e vamos dividir por diâmetro elevado a 4,87. Ok? Isso nós vamos fazer para vazão de 60, para vazão de 90, para vazão de 120, para vazão de 150. Ok? Então a perda de carga sempre vai repetir essa mesma forma, né? Para eu não precisar andar sempre repetindo essa forma, eu posso pegar aqui no cantinho inferior direito, tem um quadradinho, eu puxo essa fórmula para baixo e aí ele vai replicar essa mesma fórmula para as demais vazões aqui. Lembrando que eu tenho que tomar o cuidado de travar com o F4 as referências que são fixas, por exemplo, o diâmetro, o C e o comprimento, né?
e manter só a vazão como uma referência móvel, vamos dizer assim, né? Aí a minha altura manométrica total vai ser a perda de carga mais o desnível geométrico, que é 60, né? E aí com isso eu tenho a minha curva da tubulação, ok? Agora nós podemos traçar essas duas curvas num gráfico para ver como que elas se comportam, né? Então primeiro aqui a curva da tubulação. Vamos pegar um gráfico de linhas. Vou botar um título aqui. Esse título vai ser duas bombas 80-200 em paralelo a 3.500 RPM, rotor 199. Ok. E agora a gente pode adicionar uma legenda só para a gente não se perder. Se a gente vier em selecionar dados, a gente pode dar um nome para essa curva. Essa é a curva da tubulação crescente com as vazões, né? E agora vamos jogar aqui por cima. Selecionar dados, vamos adicionar. A curva da associação, né? Cujos valores vão ser a vazão da associação e a altura manométrica da associação, ok? Então vejam que aqui aproximadamente em 115 litros por segundo, exatamente o que a gente precisa, essas duas curvas se interceptam, né? Então a gente deu a sorte de achar um ponto de funcionamento exato aqui, né, do nosso sistema, né? Vamos aumentar as unidades da divisão para 5 litros por segundo. Opa, aí ficou um pouco comprido, né? Vamos diminuir o mínimo aqui para 40. Então a gente vê que exatamente em 115 litros por segundo a gente intercepta, as duas curvas se interceptam. Então a gente achou duas bombas, uma associação de bombas que satisfaz exatamente a demanda de água aí da cidade ocidental. Vamos botar um pouquinho os títulos dos gráficos aqui só para a gente não se perder, né? Então isso aqui, vazão em litros por segundo, e o eixo vertical é a altura manométrica em metros. Ok? A gente ainda pode fazer esse gráfico um pouco mais bonito, botando as eficiências em cima, né? Então eu posso botar um rótulo com um determinado valor ao longo dos pontos da minha curva, né? Por default, ele sempre vai pegar o valor de y, do eixo y, né? Mas eu posso botar outros valores, né? Então se eu vier aqui em formatar rótulo de dados, eu posso escolher valor a partir das células. E aí eu vou pegar um intervalo de dados para plotar em cima. Então eu vou pegar o intervalo de dados da minha eficiência, que eu tabulei aqui, e vou tirar o valor y, né? Então com isso eu consigo visualizar num gráfico qual é o funcionamento, qual é a eficiência aproximada no ponto de funcionamento. Então vejam que ficou num ponto de funcionamento bom aqui, entre 75% e 81%, mais próximo de 81%. Provavelmente eu estou com uma eficiência aqui de 80% praticamente, né? Que é uma eficiência relativamente boa para esse sistema, ok? Então a gente tem aí o ponto de funcionamento exatamente, ou um pouquinho, talvez um pouquinho acima, em 116 litros por segundo, e uma eficiência aí aproximada de 80%, mais ou menos, ok?
Que mais? A gente poderia ainda calcular a potência dessa bomba, né? Diretamente pela fórmula, ou então vindo aqui no gráfico, né? Então eu estou mais ou menos por aqui na minha curva de 199. Se eu for baixando até a curva de 199, eu vou ter uma eficiência, aliás, uma potência requerida por essa bomba de aproximadamente 48 kW, mais ou menos, 48 kW, né? E eu posso pegar o NPSH também, né? Então eu vou ter aqui, eu estava por aqui mais ou menos, o NPSH é só andar até a curva de NPSH. Eu vou ter um NPSH aqui de 7 metros de coluna d'água, mais ou menos, né? Esse pode ser um ponto de preocupação, né? Porque esse é um NPSH relativamente alto, né? Como a pressão atmosférica aqui no Planalto Central é de cerca de 9 MCA, eu só teria mais 2 MCA aí para gastar com desnível e com perda de carga na minha sucção, né? Então, apesar dessa bomba ter uma boa eficiência, ter um ponto de boa eficiência, esse NPSH pode ser um limitante para o uso dessa bomba em específico, né? Se eu tiver uma altura de sucção de mais de 2 metros, eu já vou ter problemas de cavitação, certamente, numa bomba como essa, né? É isso então, gente. Espero que tenha valido a pena, ok?